Hoje, o Educação Jurídica tem a satisfação e a alegria de receber a professora Caroline Marinho, que é coordenadora do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Ela é professora de Direito Tributário e também Direito do Patrimônio Cultural há 16 anos. Ela tem mestrado em Direito Constitucional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorado em Direito Tributário na Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem um trabalho de pesquisa em direito fiscal e questões relacionadas à educação fiscal e diversidade dentro do direito tributário e tem, portanto, uma experiência interessante em várias áreas, especialmente na questão da gestão de um curso de direito tão difícil como é um curso de uma federal. Professora Caroline, é uma satisfação recebê-la aqui na Educação Jurídica. Muito obrigada, Fernando, pelo convite. É uma honra participar desse momento, né? Falar sobre a educação jurídica é muito importante, principalmente nos dias de hoje. É verdade. E o tema que nós escolhemos para conversar com a professora Caroline é a questão da relação entre a teoria e a prática. E para isso nós vamos ouvir a opinião dos estudantes com quem nós conversamos e em seguida nós voltamos com um bate-papo com a professora Caroline. Gosto muito da aula bate-papo e não da aula que o professor fala e fala, porque eu acho isso maçante. Você não aprende porque eu acho que tem até um estudo, né, científico que falam que o aluno em si, ele aprende até determinado tempo, né? Então, são 50 minutos de aula. Acho que você aprende 20, os outros 30, depois você tem que correr atrás porque você já não capta mais. Então, imagina uma aula maçante, né? Em 10 minutos você já está cansado daquela falação. E o restante você vai estar viajando em algum mundo e você não vai aprender. Então, quando eu cheguei na faculdade, de novo, ano passado, eu queria interagir, eu queria falar, eu queria participar, porque eu tava tanto tempo. Mesmo que nas aulas online tinha essa interação, mas é muito diferente, né? Você ficar erguendo a mão no Zoom do que você tá na aula, conviver com as pessoas. Então, pra mim, eu realmente não aguento mais aula só expositiva, é aula que o professor fica falando muito, porque nossa, foi tão cansativo durante a pandemia, porque mesmo que os professores tentassem fazer a gente participar, é muito diferente, né? Não é a mesma interação. Então, agora que a gente voltou, eu prefiro muito mais o método participativo, de resolução de casos, que agora no quinto ano o pessoal já não tá mais tão animado. Mas eu ainda gosto. Lá no início da faculdade do Direito, é uma faculdade muito. A gente precisa de contextos históricos, muitos conceitos. Só que a gente precisa pegar aqueles conceitos e aplicar na prática. Essa prática é total, para mim faz total diferença. É uma coisa que fica interessante, não fica uma coisa muito lenta, muito morna. Que quando você entende o que acontece na realidade, você tá entendendo como a lei funciona, entendeu? Então, por exemplo, quando você pega um artigo e você consegue relacionar ele com a realidade, você entendeu, você não só decorou. Então, quando o professor faz essa dinâmica de relacionar a lei com a realidade, a matéria com a realidade, tudo muda. Eu acho que fica muito mais simples de entender. Eu particularmente gosto de entender, eu gosto de discutir, gosto de debater, gosto quando tem debates de algum tema em específico, por exemplo, quando tem simulação da ONU, quando tem simulação de algum plenário do STF, quando tem simulação de audiência nas faculdades. Então, quando tem de fato a prática na faculdade, quando você tem que se colocar no lugar de algum profissional que já atua no mercado, você entende e você se cobra para lembrar de tudo que você viu na faculdade, de tudo que você se preparou para apresentar aquele trabalho. Então, com certeza eu gosto de estímulos, eu gosto de pensar o direito de fato. A teoria é importante? Importantíssimo, óbvio. Mas você saber o que você faz com aquela teoria, eu acho que é mais importante ainda. Então, professora Caroline, alunos de várias partes do Brasil dizendo coisas que eu acho que são bem interessantes, que chamam a atenção, não é? Eu acho que um
Um primeiro assunto que eu acho que valeria a pena a gente explorar é essa questão da exaustão da aula monologal, da aula unidirecional, que talvez a pandemia tenha acentuado, mas que são características muito antigas do curso de Direito, né? Tão antiga que eu mesmo padecia desse mesmo problema, mas a nossa geração não tinha nem a pretensão de reclamar de algo Não. nesse sentido, né? Nós aceitávamos aquele modelo passivamente. E os novos alunos eles estão mais capazes de vocalizar essa resistência a um modelo que parece que não atrai mesmo os estudantes. Não, é verdade, Fernando. Esse modelo de aula expositiva não parece não fazer mais sentido, né? Inclusive, nós, professores, nos colocamos numa posição até como se fosse de superioridade, né? Assim, é como se a gente tivesse ali iluminados, né? Os alunos seriam os que não teriam luz. E hoje a gente tenta abandonar esse modelo, porque a gente sabe que a dinâmica das relações cotidianas nos mostra que nós, professores, também aprendemos bastante com aquele, né? Com os estudantes, e devemos, assim, trocar experiências. Então, eles reclamam com razão, porque, né, na nossa época, na minha época de estudante, eu até pensava por que eu queria ser professora. E eu dizia, quando eu for professora, eu vou fazer diferente, eu não vou ficar só falando aí na frente, como se eu fosse, né, a senhora da verdade. Eu acho que é um pouco isso. O método expositivo, ele tem essas fragilidades, porque muitas vezes os professores ficam lá falando de forma unilateral, trazendo conhecimentos muitas vezes não embasados. Isso era a nossa reclamação da nossa época. A gente queria contestar muitas vezes e os professores não davam essa abertura. Hoje já existe um pouco mais de abertura, mas quem ainda adota o método simplesmente expositivo acaba sofrendo um pouco, porque os alunos, os estudantes deles não ficam mais calados, né? Eles reivindicam mesmo essa proatividade que eles têm. Eu gosto muito de deixar em sala de aula os alunos muito à vontade e, inclusive, eu os conclamo a participarem, dando a eles esse lugar de voz, assim, esse protagonismo. Eu digo, olha, eu já dou aula há algum tempo sobre isso, mas todos os semestres eu aprendo alguma coisa. Vocês vão me perguntar algo que eu vou precisar ali pesquisar novamente, que eu vou pesquisar. Por quê? Porque faz parte dessa dinâmica do direito até. Então, a gente precisa dar mais protagonismo ao aluno, eu concordo com eles. Acho que a gente precisa enfatizar mais as metodologias ativas. Acho que a gente aprende mesmo, tem várias pesquisas que demonstram que a gente aprende mais quando a gente emprega, né, aquele método do learn doing, né? Aprende fazendo. Quando a gente está fazendo, a gente está praticando. Pode ser que eu não aprenda, e eles não apreendem muitas vezes o conceito, e eu digo a eles, gente, vocês não vão lembrar do conceito de tributo especificamente. Eu lembro porque todo semestre eu estou ali falando. Mas a vida não vai exigir isso de vocês. Vocês não vão para uma sustentação oral falar do conceito de tributo. Vocês vão resolver casos, resolver problemas. Então, eu acho que é importantíssimo trazer essas metodologias ativas, né? Mesclar aí. A exposição é importante também, né? Não vamos também deixá-la totalmente de lado. É importante porque a gente pensa no input. A gente precisa também apresentar disciplina, de certo modo, apresentar ali alguns conceitos para que a pessoa não saia também do nada. Mas existem métodos que já vão direto para o problema para depois irem para os conceitos, né? Então, também há essa mescla, né, de metodologias. A aula expositiva, de fato, concordo aí com os estudantes, não resolve mais. Eles estão ali cheios de ideias e de perguntas, eles precisam protagonizar esse momento para juntar teoria e prática, para que eles possam passar da teoria para a prática. Eles precisam realmente praticar, resolver problemas. Então, assim, em sala de aula eu estou ali, por exemplo, né? Vou dar um exemplo da disciplina específica que eu leciono, direito tributário. Vou falar de imunidade dos livros. O que é que eu vou perguntar? Vou ficar conceituando o livro? Não, vou dizer assim, álbum de figurinha.
tem imunidade, o que é que vocês acham? Né? E aí a gente vai debater aquilo. O que é um álbum de figurinhas? O que é que ele traz de conhecimento? Será que está dentro do conceito de livro? Será que ele pode, né, ser enquadrado ali como apto a receber uma imunidade? Então é isso. Eu digo, a vida vai perguntar isso de vocês. Se, né, o pessoal lá do empresário assim, do álbum de figurinhas vai perguntar, peraí, eu me encaixo, eu tenho imunidade? E não. A vida não vai perguntar conceito, né? Não vai ficar na TV. Então, importantíssimo esse ponto aí que eles trouxeram. E é interessante o que você fala sobre a postura do professor, num sentido que até revela uma certa humildade, né? Porque não se trata de um palco de demonstração de capacidade do professor. É preciso que isso fique bem claro, né? O aluno não quer isso. O aluno quer aprender. O aluno quer se tornar aquele profissional que é capaz de resolver os problemas. Mas a impressão que eu tenho é que no método tradicional, Caroline, o professor apresenta para os alunos primeiro as respostas, antes dos alunos saberem quais são as perguntas. Exatamente. Né? Então, aqui as classificações jurídicas, aqui nós temos os conceitos jurídicos. Tudo bem, eu vejo que existem conceitos, classificações, eu anotei, eu sou capaz até de estudar e decorar isso, no dia da prova eu vou lá e reproduzo isso, mas o aluno, ele quer, na verdade, ele quer reter esses conhecimentos pela sua aplicação prática. A verdade é que ele precisa, para tornar a aula mais interessante para o aluno, é preciso problematizar aqueles conceitos. É muito mais envolvente, como você disse, né? Eu vou perguntar, esse tipo de produção literária, né? Álbum de figurinha, está sujeito à imunidade? Né? Ele vai problematizar. Aí ele vai entender para que serve a imunidade para a produção de livros. Então, isso também tem uma relação com outro problema que eu acho que é estrutural para todos os cursos de direito, que é a administração do tempo. Por quê? Porque o curso de direito tem 5 anos e continua de 5 anos. No entanto, cada disciplina aumenta a sua matéria a cada ano e o número de disciplinas também aumenta. Como você faz isso? Como que você administra a questão de eu tenho que oferecer os conteúdos num espaço cada vez menor de tempo se os conteúdos aumentam? Então, a questão da forma como as aulas são apresentadas, ela tem uma relação direta, a meu ver, com esse desafio que você, como gestora, como coordenadora do curso de Direito, enfrenta. Eu tenho essa missão, eu tenho que passar essas informações num tempo limitado, mas a quantidade de informações só aumenta. Então, como é que você vê isso, Caroline? Olha só, excelente pergunta. Primeiro, eu achei muito importante o que você falou, de fato, a gente enfatizar a pergunta, a problematização, né? Até aquilo que o professor Tess Sampaio fala em zetética jurídica, né? Em a gente enfatizar a questão e não a resposta, que é a dogmática. E eu até, né, gosto de falar para os alunos, gente, eu não posso fugir muitas vezes da dogmática, mas a gente vai tentar chegar na dogmática através da zetética. A zetética, a problematização, ela é importante para situar o estudante até na missão que ele vai ter enquanto jurista, né? Sim. O que é que ele vai fazer? E aí isso tem relação mesmo dele compreender essa missão com isso que você falou da gestão do tempo. Hoje nós temos demandas infinitas, não só do MEC, mas do mundo para o jurista. Quando eu me formei há alguns anos, né, não vou dizer quantos, faz pouco tempo, mas quando eu me formei, a gente tinha, pelo menos a gente tinha a visão, não é que a gente tinha, mas a gente tinha a visão, que eram poucos e limitados os caminhos que a gente poderia ter dentro do direito. A gente era muito limitado. A advocacia, né? O professor, a gente não pensava no professor tendo uma vivência de dedicação exclusiva, tanto porque, né, a carreira de professor
naquela época não era tão valorizada, e aí a gente passou a ter essa possibilidade também, mas as carreiras jurídicas eram muito limitadas e tradicionais, conservadoras, até voltadas para o que era já o curso de Direito, que era muito voltado para aquele método Coimbran, né, do expositivo, do tradicional. E a gestão do tempo no curso de Direito, ela passa a ser um elemento muito importante, mas ela não é observada. Por quê? Porque, como você falou, o conteúdo aumenta. A gente tem hoje exigências do MEC, inclusive, não são do MEC, né? É do mundo, mas o MEC acaba normatizando, que são onde a gente incluir algumas disciplinas, e isso significa, para que a gente mantenha o curso em 5 anos, a gente abandonar algumas outras. E, ok, a gente vai retirá-las, porque a gente tinha uma matriz curricular muito voltada para uma estrutura que hoje não faz mais sentido tanto. Pelo menos no curso de Direito da UFRN, a gente tinha uma prevalência de direito de um eixo privatista muito forte e o eixo constitucional não tão significativo. E a gente aumentou de constitucional, direito público, para tirar um pouco ali do eixo privatista. Hoje nós temos uma geração que tem acesso a informações como nunca antes. Então, os estudantes têm acesso a todo tipo de informação. Eu até ouso dizer que daria para estudar direito de forma autônoma, né, mas independente, digamos assim, um autodidata, pela internet e através dos livros que eles recebem até na internet, muito mais do que na minha época, por exemplo. Eles poderiam. Eles poderiam cursar, na verdade, até vou reformular, cursar o conteúdo, eles poderiam aprender. Mas a Universidade de Direito é muito mais do que um conteúdo, é muito mais do que passar informações. Né? E aí entra também na função aqui do professor, né, do docente, porque a gente pode ser descartado, né, aí com isso, com tanta informação? Não. Por quê? Porque é justamente na gestão do tempo que a gente vai aparecer para dizer, para direcionar e conduzi-los, nesse estudo. E também, assim, trazer valores que são importantes à atuação jurídica. Então, eu concordo que há uma dificuldade em escolher quais são os temas que devem prevalecer na formação jurídica. A gente tem aí, por exemplo, eu digo, nas disciplinas que eu leciono, eu tenho um conteúdo gigantesco que eu precisaria de pelo menos 2 anos e não um semestre do conteúdo dele, né? Para que ele pudesse aprender mesmo, ele precisa. Mas ele tem 2 anos? Não tem. Ele tem que, né? A gente apresenta a disciplina. Então, a formação humanística no curso de Direito, ela está sendo até colocada um pouco... Eu diria isso porque eu vejo que é uma tendência, assim, a gente até mercantilizar muito o ensino jurídico para que a gente se adeque aí à celeridade que vem sendo buscada pelo mercado, essa celeridade do profissional do direito, que ele tenha conhecimentos aí, né, em várias disciplinas. Hoje a gente tem o MEC exigente, que a gente coloca, por exemplo, direito digital, público e privado, que é fantástico. A gente deveria ter, inclusive, até um curso inteiro sobre essas questões. E eu também estudo essa parte de tecnologias, direito digital. Mas quando você coloca direito digital, é um mundo. Como é que o estudante vai ter tempo para maturar essas questões e chegar no mercado de trabalho, mercado jurídico, já com isso desenvolvido? Se ele não desenvolver, ele não teve tempo suficiente para isso. Aí outra questão, né? Gestão do tempo, conteúdo aumenta, necessidades do mercado aumentam, e os estudantes, eles não querem mais fazer o curso em 5 anos. Eles já acham que 5 anos é muito tempo. Então, a gente tem... Se a gente precisaria, para maturar todas essas questões, formação humanística, demandas atuais como direito digital, além da estrutura do input que a gente vai colocar ali, de conteúdos jurídicos clássicos, a gente precisaria pelo menos de uns 10 anos, né? Se a gente tem essa demanda... Sim. A gente tem, ao mesmo tempo, um mundo que não quer esperar. O mundo quer esperar, assim, quer... Estudante, faça o seu curso aí em 2, 3 anos. Eu já tive estudante, inclusive lá na coordenação, que chegou para mim dizendo, professora, por que eu tenho que fazer em 5 anos?
O estudante estava com 3 anos e ele já estava com quase todas as disciplinas pagas. Ele queria se formar em 3 anos. E aí ele disse assim, ele ia conseguir se formar em 3 anos e meio, se ele, né? E eu assim, meu Deus, por que 3 anos e meio, gente? Mature. A universidade não é só o conteúdo, não é só pagar a disciplina. Aproveite esse universo de oportunidades que tem aqui na universidade. É você aprender as diferenças, a conviver com o outro. Uma dificuldade, porque não encontrou um livro. A gente tinha muito isso, né? Não encontrava o livro que o professor pediu para a gente ler. O professor dizia assim, virem aí para encontrar o livro. Então, a gente ia atrás, a gente ia nas bibliotecas setoriais, né, dos outros setores, a gente ia... E aí, ele queria se formar em 3 anos. E indignado, porque a universidade tem uma regra que não permite ele se formar nesse tempo. Indignado, disse, não, eu preciso me formar, porque eu preciso trabalhar. E aí eu disse, olha, a universidade tem suas regras, isso deve ter um sentido, isso foi pensado por pessoas que estavam ali pensando não apenas no conteúdo em si. Não é só informação. Você pode buscar informação aí na internet, mas a condução pelos professores é você lidar, inclusive, com a diversidade de olhar, porque a universidade é isso. É você saber que vai ter, às vezes os alunos perguntam, professor, mas o professor tal não tem um pensamento, não tem uma mente aberta como você. Eu disse, bem-vindo ao mundo. O mundo é assim. Eu não vou criticar o professor porque ele tem um pensamento diferente do meu, que é mais apegado ali a uma estrutura mais conservadora, a estrutura, né, do curso. Eu acho que faz parte da vida. Vocês vão encontrar na vida pessoas com mente que está ali conectado com o mercado atual, mas também é importante vocês aprenderem com esse professor. Valorizem esse professor, valorizem o pensamento. Tudo que eu aprendi com os meus professores que tinham pensamento clássico, eles fazem parte da nossa formação, né? A gente ia aprender a respeitar as diferenças. Poxa, isso é tão importante. Eu acho que a gente poderia passar 2 anos tendo aula de respeito, né? As diferenças. Seria... Talvez a gente tivesse juristas melhores do que os que estudam ali conteúdo, e não se preocupam tanto, né, com essa formação humanística. Olha, então, muitíssimo interessante o que você falou. E olha, você vê que o professor ele está muito pressionado por um lado, né? Isso. Porque esse aluno está com pressa e ele tem muita informação hoje, inclusive durante a aula. Isso. Se o professor está falando de um determinado assunto, ele já entra lá no STJ, vê como é que é a jurisprudência. E alguns professores resistem a isso e ficam incomodados. Eu entendo por que eles ficam incomodados, porque dá a impressão de que o aluno está disperso, ou então está focado em outra coisa, ou então está querendo controlar o professor. Então, é lógico que o professor ele tem que se adaptar à nova realidade, né? Então, o professor ele tem que fazer uso do tempo que ele tem em sala de aula para ser melhor do que simplesmente aquilo que o aluno obtém fora do tempo de sala de aula. E é por isso que eu acho que a questão da prática ela tem uma importância muito grande nesse aspecto, porque a prática, além dela ser uma forma do aluno visualizar mais rapidamente aquilo que ele está ansioso, nós sabemos que o aluno está ansioso para ver a concretização, isso vai bater aonde, mas também é uma forma de acelerar o processo de compreensão, é uma forma do aluno também render mais, ele é mais eficiente, e também é uma forma de motivação do estudante, como nas falas apareceu essa conversa da motivação, né? A prática que me motiva. Você sente isso também, Caroline? Sinto demais. Importante mesmo. Nas falas a gente vê que eles ficam incomodados no professor ficar só falando ali e não conectar com a prática, efetivamente. Isso. Então, os debates, né? Eu vi alguém falou ali, quando tem debate que o professor me ouve, eu me sinto mais parte do mundo jurídico. Porque é isso, eu acho que a prática dá uma noção de pertencimento, dá uma noção de que eu posso ser isso, eu posso fazer dessa forma. Eu adoro fazer as avaliações com debates, né? E aí eles fazem os debates uma simulação, como alguém falou também.
as simulações, elas dão essa noção de pertencimento, porque eles estão ali atuando, né? Atuando como se estivessem já na profissão, né? Como se eles já estivessem na prática efetiva. Então, ali ele aprende, por quê? Porque ele também vivencia. Eu já escutei também professores falarem, ou, por exemplo, o professor que eu me baseio, que ensinar é um ato de amor, e também as emoções que a gente vivencia são as que nos fazem aprender, né? Aprender e aprender. Então, quando ele tem aquela emoção, ele ficou apreensivo em pensar qual era o argumento que o oponente, que é o colega dele, né, vai trazer. Então, é muito interessante você trazer a prática, porque ele se sente motivado a ir para a aula, a participar da aula, né, a fazer parte ali até daquele mundo. E eu digo também porque a disciplina que eu dou aula há mais tempo, que é de Direito Tributário, ela é uma disciplina já vista no final do curso. Eu vi que alguém falou ali, no 5º ano a gente não está mais nem ligando muito para o curso. Eles já estão um pouco desmotivados, né? Meio desconectados do curso e mais conectados ali com o estágio, por exemplo. E aí, a tentativa de conectá-los ao curso ou ao mundo jurídico é justamente por isso, porque eles já chegam ali. Muitas vezes também, né, a disciplina que eu leciono, Direito Tributário, ela é vista como muito distante deles, é diferente ali de constitucional, de civil. E aí, a prática faz com que eles se sintam, poxa, eu posso fazer isso. Eu tenho capacidade de opinar em direito tributário, não é só o ministro do STF. Ou então, eu posso até ser ministro do STF, eu posso ter uma carreira relevante a partir do que eu estou construindo aqui. Então, eles se sentem estimulados a pesquisar, estimulados até a pensar em soluções jurídicas. Porque eu digo também isso, se a gente se conforma com as soluções que já nos foram dadas, com as respostas que já nos foram dadas, não tem sentido a gente ter uma atuação jurídica, né? A gente tem que ter uma atuação jurídica proativa, pensar em novas teses. Por isso que eu não gosto nem da expressão jurisprudência sedimentada, porque sedimentada parece, né, petrificada. Eu gosto petrificada. Então, acho que tudo isso faz parte também da experiência de sala de aula. Né? É prática, é conectar com a prática, é também vivenciar ali com o professor. Por isso que a gente tem uma função tão importante. Muita gente diz, com a internet aí a gente não vai ser mais. Vai. É aí que a gente entra. Porque é o componente humano que direciona para que eles possam desenvolver as suas próprias potencialidades. E eles precisam entender isso também. Não é sobre mim. Né? Eu, professora, eu preciso entender isso também. Não é sobre mim, é sobre cada um desenvolvendo quem é. Eu já tive alunos que terminaram né, a disciplina, o curso, e disseram, tanto a mim quanto a outros professores, né, para cada um, professor, você foi muito importante para eu saber, para eu entender que eu era capaz de fazer isso. Então, ele desenvolveu. Ou então, assim, aluno que nunca falava, nunca apresentava oralmente os trabalhos. Mas aí, naquela sustentação oral, ele, poxa, eu entendi que eu gosto de fazer isso, que eu posso fazer isso, né? Então, ele desenvolve. Também tem gente que gosta mais de escrever, tem gente que gosta mais da oralidade, tem gente que gosta mais da pesquisa. Então, ele vai desenvolvendo ali, porque no mundo jurídico, no mundo, né, aqui da prática real, também tem isso. Tem as pessoas que vão mais para a sustentação oral, para a oralidade, né? Tem o pessoal da advocacia que gosta mais ali, que consegue conciliar, né? Que faz ali, que tem uma verve mais conciliadora. Então, acho que a universidade é também um espaço de testar. Então, por isso, a importância de conectar com a prática. E uma prática, eu sou a favor também, Fernando, de uma prática que esteja dentro da disciplina teórica. Da disciplina teórica. Não só prática jurídica. Você viu, né? Porque até na universidade, na UFRN, a gente tem também isso. Tipo, a disciplina teórica e tem lá uma prática jurídica dela. Mas eu acredito que em todas as disciplinas teóricas a gente deva ter um componente prático.
porque você acabou de ver. Aí você já pratica ali para o aprendizado, né? Então, eu acho que o tempo de dedicação à sala de aula é muito importante. E também tem uma outra coisa que eu sempre falo para eles assim: vocês vêm para a aula, né? Vocês vêm para a universidade, não é só para compor, não, a presença, a frequência. Vocês vêm para fazer também laços ali, vínculos humanos com os seus colegas. Isso é muito Sim, importante no mundo sim. jurídico, né? No mundo de modo geral. As relações interpessoais. Hoje a gente precisa, e eu tento valorizar bastante, assim. Eu sempre digo, gente, você não tem como se distanciar de quem você é, pessoa profissional. Ah, fulaninho é uma pessoa horrível, trai os amigos, não sei o quê. Né? Como é que ele vai se distanciar do profissional? Será que ele vai ser um profissional ético efetivamente? Então, isso é a importância das relações interpessoais, que eles se conectem com os colegas ali. Muitas vezes chega aquela pessoa no trabalho de grupo, que não faz nada, né? Não contribui, mesmo assim leva nota. Então, são ali condutas que ele vai treinando para saber que profissional ele vai ser, porque está conectado com quem ele é. E eu digo isso. Se você vem só pela frequência, nem venha. Nem venha, porque, assim, ou Sim. venha mesmo, mas se você vem pela frequência porque também você é uma pessoa responsável, isso demonstra que tipo de profissional você vai ser também. Mas tem gente que só vai para a aula se o professor faz a chamada, né? Isso repercute, eu digo, porque o mundo profissional não quer saber só isso. Se você só foi porque tinha uma obrigação ali cumprida. Se você é proativo, se você está presente ali na vida da universidade, se você vivencia, o mundo profissional já está se formando. Então, a gente Sim, vai lembrar de você, que você teve a ética de participar das aulas, ainda que o professor não fizesse chamada. Então, você estava presente ali, estava participando. Então, acho que é importantíssimo. Eu gosto sempre de dizer isso. O mundo jurídico já está acontecendo aqui, gente. sim. Já está, já temos a participação efetiva de vocês no mundo jurídico. Então, isso também faz parte. Nossa conversa com a professora Caroline Marinho continua no próximo episódio. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para a educação jurídica, basta escrever para o endereço abaixo e em breve voltaremos com mais um episódio de Educação Jurídica.